Inflação. Esse é o tema que influencia diretamente o nosso dia a dia, né? Está presente em praticamente a vida de todos os consumidores, todos os cidadãos brasileiros, tá? O que é inflação? Na realidade, a inflação é um aumento de preços, tá? É a diminuição do poder de compra do cidadão. Ela vem através da desvalorização da moeda. Quando a moeda é desvalorizada, os preços aumentam, ou seja, quanto é que era um pão antigamente? 10 centavos? Hoje você compra, acho que era 5 centavos um pão. Aí hoje você compra um pão por 25 centavos, não sei, 20, depende da padaria, mas é o aumento de preços do mercado de vários itens, como gasolina, comida, pão, macarrão, enfim, arroz, produtos essenciais, tá? A inflação, ela pode ocorrer de várias formas, né? Uma delas, talvez, a crescente de um produto específico gere o aumento de outros produtos, por exemplo, o petróleo, né? Se o preço da gasolina aumenta, você mexe com o sistema logístico de praticamente tudo, né? São caminhões que levam mercadorias, a gasolina é um grande propulsor das mercadorias no mundo, né? Então, se você aumenta o preço do transporte, você aumenta o preço da mercadoria em si. Então, essa é uma forma que a inflação pode aumentar. Uma mercadoria tendo impacto nas outras e aumentando o preço das outras e você perdendo seu poder de compra. Então, o petróleo por si só, né, os combustíveis fósseis, quando tem um aumento, ele gera um impacto direto no consumidor final, né? Porque além do motorista de ônibus, das redes rodoviárias, né, utilizarem o combustível fóssil, além do motorista comum como eu, que a gente anda normal, se locomove, tem impacto também do consumidor final que compra produtos que são transportados via caminhões, via carros, enfim. A gente tem um exemplo de inflação que é bem notório, tá? A cesta básica, vamos dizer, no ano de 2021, final de 2021, ela custava R$ 651. Em 2022, essa cesta básica passou a custar R$ 777. Foi um salto de aproximadamente 19% nos preços, ou seja, o cidadão empobreceu nessa época. O cidadão que ganha a mesma quantia empobreceu. A inflação tem presença mundial, né? A gente viveu um período aí de pandemia, está vivendo na verdade, né? Um pouco menos acentuado agora, mas a gente vê que foi uma crescente nos preços em todos os lugares do mundo, né? A inflação está bombando em todo lugar do mundo. Por acaso, agora, no momento que a gente fala, a inflação no Brasil está mais controlada, tá? Mas ela não necessariamente significa algo ruim. Muitas vezes a inflação é um indicativo do aquecimento da economia, né? Quando a economia está mais aquecida, a inflação tende a aumentar. Agora vamos falar sobre a inflação nos nossos investimentos, tá? Que é o que realmente importa, que são nossas finanças pessoais. Vamos dizer que o investimento renda 10%, tá? Mas a inflação acumulada no último ano rendeu 10% também. Seu rendimento foi inexistente. Por quê? Você tinha um dinheiro que passou a valer tanto, mas o próprio dinheiro, a própria moeda real desvalorizou na mesma medida. Então você não ganhou nada. Seu ganho real, que a gente chama, é inexistente. Então o que eu posso dizer? Que seu investimento rendeu, né, nominalmente, que a gente vê de fato o número aumentando, mas a moeda desvalorizou, ou seja, indiferente. Daí que a gente entra no conceito de juros nominais versus juros reais, tá? Os juros reais é a quantia que rendeu, é a quantia que seu investimento de fato rendeu, evoluiu, descontando a inflação, o aumento da inflação, tá? A fórmula é bem clara, né? Os juros reais versus juros nominais. Então, 1 mais taxa de juros real é igual a 1 mais taxa de juros nominal, né? Como a gente vê aqui, dividido por 1 mais taxa de inflação. Assim a gente consegue ver o que realmente o nosso investimento rendeu nesse tempo. Vamos de exemplo agora, tá bom? Vamos dizer que a gente tem um rendimento aí de 15% ao ano, tá? Isso nominal. E a inflação acumulada foi de 7%. O ganho real é 1 mais juros reais
que é igual a 1 mais 15% dividido por 1 mais 7%. Parece muito número, né? Mas o líquido, o que a gente teve de ganho real? O que eu realmente ganhei acima da inflação? 7,47% ao ano. Esse foi o nosso ganho real. E é assim que eu te explico um pouco mais sobre o que é inflação. Então não adianta ganhar só no papel, né? A gente tem que ter ganho real. E vou até dar um spoiler, tem como ganhar dinheiro com inflação, com um cenário de aumento de inflação? Tem sim. Os títulos de renda fixa com formato IPCA+, eles têm uma parte indexada e uma parte pré-fixada. O IPCA, né, ele pega o aumento da inflação do último ano, mais a parte pré-fixada, que é 5%, 6%. Então você ganha com esse aumento, tá bom? Por hoje é só, até mais.